Saudações da parte do nosso Senhor Jesus, canal Deixa a Vida Viver. Mais uma reflexão para a nossa edificação. Então, se Deus é a vida e esta vida se manifestou de maneira escancarada através de Cristo Jesus, conhecer a verdade revelada em Cristo Jesus é o que mais nos importa. Deixar a vida viver é conhecer Cristo Jesus, é conhecer a verdade revelada por Deus através do seu Filho. Jesus é a expressão completa da vida. Jesus é a expressão completa de todo sentido para viver. Fora dele não existe vida, não existe esperança. É o tema que nós estamos abordando na nossa última reflexão. Falamos sobre esperança e vida e falamos que o sentido da esperança ali na experiência de Jeremias é viver sobre a certeza, ter confiança, a viver sobre uma verdadeira realidade. Hoje eu gostaria de estar insistindo um pouco mais naquilo que a palavra do Senhor, naquilo que a Bíblia revela ser esperança. Precisamos ter esperança. Ter esperança é ter vida. A Bíblia fala um pouco sobre isso. Paulo descreve um pouco sobre isso quando ele escreve a sua carta aos cristãos da igreja de Éfeso. E claro, o Espírito Santo para nós hoje, ele vai falar sobre a realidade em que a pessoa que estava separada de Cristo, ou se referindo aos crentes de Éfeso, ao estado em que eles se encontravam quando ainda não tinha encontrado Cristo. E ele diz assim no verso 12 do capítulo 2: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estar separado de Cristo é não ter esperança, é não ter Deus. É Deus, através de Cristo Jesus, que estabelece a verdadeira esperança. E o nosso propósito não é simplesmente falar de esperança. O nosso propósito é também questionar uma falsa esperança. E antes de nós descrevermos sobre a falsa esperança, que já vai ficando também evidente nas nossas falas, o que seria uma falsa esperança, nós nos prenderemos um pouco mais àquilo que a Bíblia descreve como sendo esperança. A partir desse texto que diz que a esperança, na verdade, separado de Cristo, não existe esperança, distante da verdade revelada por Cristo, não existe esperança, e, consequentemente, separados de Deus. Não ter esperança é estar separado de Deus. Essa é a proposta do nosso canal, dizer que toda vida está em Deus, e não ter esperança é não ter vida. Então, para deixarmos a vida viver, precisamos cultivar uma verdadeira esperança. Precisamos permitir que a palavra de Deus, especialmente revelada por Cristo Jesus e posteriormente confirmada pelos apóstolos, seja estabelecida na nossa vida. Então, eu quero falar sobre alguns conceitos da esperança bíblica, certo? O que a Bíblia mostra sobre a esperança bíblica, além daquilo que já ficou evidente na nossa primeira fala. Primeiro, a Bíblia fala de esperança como algo que mantém, como algo que produz alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Quando a esperança que Deus estabelece em nós, a Bíblia revela ou dá àquele que a encontra, é uma alegria que consegue permanecer mesmo nos dias mais difíceis, mesmo em meio às provações mais desafiadoras. Provérbios 10:28 diz que a esperança do justo é alegria, mas a expectação ou a expectativa ou a esperança, se nós podemos dizer assim, dos ímpios perecerá.
Então, a esperança do justo é a alegria, e se ela está nos dias difíceis, então a alegria também está. 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo escreve aos irmãos acerca dos irmãos que haviam morrido no Senhor. Ele dá uma palavra, uma exortação, e ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Então, a esperança estabelece a alegria mesmo diante da própria morte. É o que Paulo está dizendo. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que vos entristeçais, porque qual é a esperança que a Bíblia nos dá diante da morte? É aquilo que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa é a certeza. Então, a esperança bíblica produz alegria mesmo nos tempos mais difíceis e diante das perdas mais profundas que nós podemos experimentar. Romanos 12, verso 12, Paulo também diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Ou seja, a verdade de que essa esperança que o Senhor nos dá, essa certeza, como nós abordamos na primeira mensagem, deve produzir uma alegria, porque não é uma expectativa, é com base numa certeza, é com base no caráter de quem a prometeu. A outra verdade é que a esperança bíblica produz perseverança, produz persistência em todos os tempos. Ela faz com que nós continuemos andando, mesmo nos dias difíceis, continuemos fazendo aquilo que é importante, aquilo que é necessário ser feito, mesmo nos dias mais difíceis. Romanos 8, 24, 25, a palavra do Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Certo? Então, nós aguardamos pacientemente, perseveramos, porque em esperança fomos salvos. Em esperança alcançamos uma promessa verdadeira, e isso certamente fará com que aquele que encontrou essa esperança persista em fazer o certo, persista em agradar a Deus, persista em perseverar, em viver uma vida norteada por princípios divinos, por princípios manifestados pelo Senhor da sua vida, que é Cristo Jesus. A esperança bíblica, ela também produz fé e amor em um grau maior. Colossenses 1, de 3 até o versículo 6, a parte A, diz o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Então Paulo se alegra, e ele, escrevendo aos Colossenses, ele diz da alegria de poder estar sempre agradecendo a Deus, estar sempre orando por eles, por saber da fé e do amor que aqueles irmãos tinham por causa da esperança, a segurança, a certeza que eles alcançaram nas promessas do Evangelho, que é a esperança, fizeram com que os colossenses alcançassem um nível de fé e amor celebrado e enaltecido pelo apóstolo Paulo. Então a esperança bíblica, ela aumenta, produz uma fé maior, um amor maior. Algo interessante também que a esperança produz é a estabilidade. A esperança bíblica produz estabilidade, segurança, equilíbrio.
Hebreus 6, verso 19 diz: essa esperança é para nós como âncora na alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Olha que coisa fantástica. A esperança que a Bíblia nos mostra, a esperança que Deus em Cristo Jesus quer oferecer a todos os homens, é como uma âncora na alma, é uma fortaleza, é algo que dá sustentação para a alma. Da onde saem as doenças emocionais? Por onde elas encontram o caminho para se estabelecer? Senão através das doenças da alma, das enfermidades da alma, da falta de segurança, da falta de estabilidade da alma, falta de equilíbrio, a falta de sustentação. E aquilo que Cristo Jesus oferece, ou que Deus oferece através de Cristo Jesus como verdade para nós, uma vez encontrada, é uma esperança que é uma âncora para a nossa alma, é algo sustentável, é algo seguro, é algo que produz estabilidade. As pessoas se apavoram, as pessoas se angustiam com muita facilidade porque falta esperança, elas não encontraram a esperança verdadeira a qual o Senhor em Cristo Jesus oferece. Por isso, aquilo que nós devemos fazer para deixar a vida viver é lutar para encontrar essa esperança que está garantida, que está exposta aqui. Essa esperança é para nós como âncora na alma, firme e segura. Não é uma expectativa, é algo que produz realmente estabilidade. Só pode produzir estabilidade aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Algo mais que a esperança bíblica produz é um relacionamento de intimidade com Deus. Está muito ligado a esse verso aí que nós lemos, mas o capítulo seguinte de Hebreus 7, no versículo 19 também diz algo relacionado a isso, que a esperança produz um relacionamento de intimidade com Deus. Diz o texto: pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo portanto estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. A esperança bíblica produz intimidade com Deus, ela gera intimidade com Deus. Na verdade a gente sabe que é consequência, né? A verdadeira esperança já é consequência desse relacionamento. Mas olhando por um outro lado, as pessoas às vezes pensam em esperança, mas não têm relacionamento com Deus. E aí há uma contradição. Ter esperança é poder ter intimidade com Deus, é poder se relacionar melhor com Deus, é poder ter acesso à presença de Deus continuamente. Imagine a pessoa tendo acesso direto a Deus, pleno acesso, intimidade com Deus, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que diz e acontece, aquele que fecha portas que ninguém pode abrir, aquele que abre portas que ninguém pode fechar, o Deus que criou as estrelas, o Deus que sustenta todas as coisas criadas pelo poder da sua palavra. Imagine como andar atormentado, como andar assustado, perplexo, né? Então é algo para nós pensarmos. E caminhando para o final, a esperança bíblica produz pureza pessoal. Pureza pessoal. A esperança bíblica constrói uma pureza na vida daquele que a tem. As palavras, os pensamentos, aquilo que cobre o nosso corpo, aquilo que é alimentado nos nossos pensamentos, aquilo que é colocado diante dos nossos olhos, aquele que tem a esperança, nutre, estabelece por meio desses sentidos uma pureza pessoal, consegue revelar uma pureza pessoal. 1 João capítulo 3, verso 3, o apóstolo João diz: todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, qual é a esperança que nos nutre? Qual é a esperança que você tem? É essa a esperança que a Bíblia fala? Se não é essa a esperança que nos nutre, precisamos correr atrás dessa esperança, que é a possibilidade, a grande forma ou a única forma de deixarmos realmente a vida viver.
Que Deus te abençoe. Na próxima reflexão nós vamos falar sobre característica da falsa esperança. Até a nossa próxima reflexão.